Boa noite aí, queridos. Tudo na graça de Jesus. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para meditarmos e estudarmos a palavra de Deus, não é? E colocar diante de cada um de nós a palavra do Senhor que nos orienta, que é lâmpada para os nossos pés, que nos traz aprendizado, não é? E nos faz crescer. É bom, é muito bom estarmos juntos para aprender, não é? Um com os outros um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, né, e caminhar juntos com a palavra de Deus. E essa noite nós vamos meditar um pouquinho sobre oração, falar um pouco sobre oração. Estamos aí num momento de tanta comoção, um momento de tantas mensagens positivas, né, de levantar ânimo, né, de trazer esperança, trazer paz. E nós precisamos lembrar que a palavra de Deus, ela nos convida o tempo todo a confiar nele, a entender o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Vamos lembrar sempre disso. Então vamos lembrar essa noite de orar. Sinceramente falar com Deus através da oração e não ficar pensando em que acontece, o que irá acontecer, mas lembrar que Deus ele está sempre no controle de todas as coisas. O soberano continua reinando, o eterno continua cuidando de tudo aquilo que ele criou, aquilo que ele ama, não é, com o seu amor. Orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez somos gratos porque o Senhor nos permite estar usando, Senhor Deus, de recursos para levar a Tua palavra. E te agradeço porque o Senhor, através, Senhor Deus, da internet, através das redes sociais, tem despertado a cada um de nós, Senhor Deus, para um momento íntimo contigo um pouco diferente, talvez para alguns, para outros não. Mas, Senhor Deus, um momento de comunhão contigo que é totalmente especial. Um momento de estar a sós contigo às vezes. Ó Pai, fale com o coração de cada um de nós, Senhor Deus, aonde, Senhor Deus, esse vídeo estiver chegando. Que chegue com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Que a paz, como Jesus Cristo mesmo sempre falava quando entrava em algum lugar, a paz esteja convosco. Muito obrigado, Pai. Fale conosco e continue a falar conosco, através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Quando Deus ele nos convida a orar e nos chama a orar, somos totalmente convidados a entender o amor de Deus. E por tantas circunstâncias que nos rodeiam, por tantas coisas que estão ao nosso redor, nós precisamos lembrar o que registrado está em Isaías capítulo 50, verso 2, que diz o seguinte, mais ou menos: seria curta a minha mão? Será? Curta demais para libertar? Será que eu não teria mais energia para salvar? É específico aqui, lógico, no sentido de salvar alguém, salvar o povo de Israel, esse é o foco ali. Mas não tinha ninguém, ele mesmo diz isso lá em Isaías 50, verso 2. Por que eu convidei e ninguém apareceu? Pergunta estranha, não é? Por que eu chamei e ninguém respondeu? Será que a minha mão está curta demais? Que eu não estou conseguindo alcançar vocês? Será que eu não tenho mais energia, eu não tenho mais força? As pessoas estão tão desesperadas, estão tão preocupadas, ansiosas, angustiadas, algumas com medo. Talvez você aí na sua rede social que você faz parte, algumas pessoas já falando, eu estou com medo de ir para a rua. Medo de ir para a rua. Ontem eu fui no centro da cidade, as pessoas estão com medo uma das outras. Aquela distância de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para comunhão, para estarmos juntos. O brasileiro, então, apertar de mão, um abraço, não é? Um povo caloroso.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós não fomos criados para esse isolamento, esse afastamento. As filas, as pessoas ali, sabe, uma com medo da outra, outras mantendo distância, muito até mais do que é pedido para ficar. E quando a fila aperta, a pessoa se afasta. Nós não fomos criados para isso, as pessoas estão com medo. Mas precisamos lembrar que o amor lança fora todo o medo. Todo o medo. Então será que a mão do Senhor está curta demais? Que não consegue mais alcançar as nações? Será que Ele não tem mais poder? Ele não tem mais força? Ele não tem mais energia para livrar? Lembrando lá de Isaías 50, verso 2. Então, as pessoas às vezes pensam que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo, que Deus não tem consciência do que está acontecendo. A mão dele não está encolhida. Ele não deixou de ser o Todo-Poderoso, o Eterno Deus. Ele continua sendo quem Ele é. Por acaso algum de vocês, que é pai, lembra a pergunta lá em Mateus capítulo 7? Não daria algo bom aos seus filhos se Ele vos pedissem? Não daria? E aí eu quero ler Mateus capítulo 6. A partir do verso 6. Verso 5. Mateus 6, a partir do verso 5. Que diz assim. Mateus 6, a partir do verso 5. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê você em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem aqueles que não sabem o que estão fazendo. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos chama a orar e nos convida a orar, não com vãs repetições, como aqui diz, não como os hipócritas. Então, será que tem oração que Deus não responde? Será que tem oração que Deus não ouve? Será que existe isso? Jesus, quando cita o exemplo de oração negativa de hipócritas, aqueles que querem se mostrar, que querem demonstrar o seu vocabulário rebuscado, Deus se agrada das coisas simples. E quando Cristo diz aqui, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que significa isso? O que significa isso? Hipócrita diz respeito àquele que não é ou não tem o que demonstrar. É exatamente isso. Esse termo aparece 18 vezes na Bíblia. Edição, não é? Revista atualizada. Estou usando a NVI aqui. Se o achado da palavra de Jesus, no sentido de nos chamar a atenção para não fazermos orações de hipócritas, ou seja, a oração daquele que não tem o que demonstrar, não é? Se apresentar diante de Deus sem o que ter para demonstrar para Ele. Pensam que podem enganar Deus. Quantos pensam? Então, a nossa oração tem que ser uma oração sincera, coração humilde, quebrantado, e não um coração altivo, querendo dizer que é melhor do que o outro. Somos chamados a orar e lembrar que a mão do Senhor não está encolhida e que Ele continua sendo o soberano sobre todas as coisas. A oração verdadeira é aquela que traz recompensa.
É isso que o povo busca, não é? Que muitos buscam. Eu peço, eu quero receber. Parece que Deus ele é um comerciante, não é? Eu pago um valor, um sacrifício, e Deus me paga, me retorna com recompensa, ou me paga com recompensa. E aí nós precisamos lembrar que Deus não trabalha assim. Não é? Não há crédito e débito. Não é? Estamos tão preocupados aí com a economia, não é? Com o crédito e com o débito. Deus não pensa nisso. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jejuei, eu orei, eu ofertei, eu dizimei, eu entreguei alimento, eu estou com crédito com Deus. Lembre-se mais uma vez de Isaías 50. Por acaso a minha mão está encolhida? Será que eu perdi a força, a energia para livrar? Por que quando eu chamei ninguém apareceu? Hipócritas. É isso que Jesus está tratando aqui. Hipocrisia. O enganar da fé, o abusar da fé, as falsas profecias, as profetadas, as adivinhações que estão acontecendo no nosso tempo, que traz mais preocupação, não é? Apocalípticas, desnecessárias. É tempo de coração quebrantado e não de medo. É tempo de humildade e não de altivez. É tempo de paz e não de guerra. E precisamos lembrar disso. Jesus ordenou, nos deu uma ordem. Quando vocês orarem, orem, santificado seja o teu nome, Pai. Santificado seja o teu nome. Então, ele nos convida, através daqui de Mateus capítulo 6, a entrarmos no nosso quarto e orarmos em secreto, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Que recompensa é essa? Porque a recompensa que as pessoas pregam por aí não é a recompensa bíblica. Outra coisa. Eu costumo dizer, e sem medo de dizer, que Deus não responde a oração egoísta, hipócrita, benefício próprio. Deus ele deseja te usar, me usar, como homem de Deus, mulher de Deus, como nação brasileira, para abençoarmos uns aos outros. Então, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Vamos orar por todos. Por aqueles que têm nos causado bem e por aqueles que têm nos causado mal. E não responder o mal com o mal, e responder o mal, sim, com o bem. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a oração verdadeira é aquela que Deus só recompensa, né? Busca recompensa em Deus. Eu fiz isso e agora eu tenho direito de orar e pedir. Hipócrita. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no coração contrito, coração quebrantado, coração humilde, não rejeitará o Senhor. Agora coração altivo, eu tenho direito, eu não aceito, eu determino. Você não tem o relógio de Deus, eu não tenho o relógio de Deus. Você não tem a agenda de Deus, eu não tenho a agenda de Deus. Ele é soberano sobre todas as nações. Ele trata as nações de acordo com a vontade dele. Voltando um pouquinho lá em Isaías 50, onde que vocês estavam que eu convidei, chamei e ninguém apareceu? Não é? Deus tem nos chamado para uma vida mais íntima com Ele durante esse período aí de reclusão. Deus tem nos convidado a ter uma vida mais íntima com Ele nesse momento de isolamento. Mais uma vez lembrando que coisa triste ali a rua ontem, aqui em Araruama, né? Estou aqui em Araruama, na região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro. Que coisa triste. As pessoas com medo uma das outras, distante uma das outras. Sabe? Pessoas que não precisavam estar ali na fila, estavam na fila. Pessoas já idosas, que não precisavam estar ali. Então, quantas e quantas vezes oramos e achamos que não somos ouvidos? Quantas e quantas vezes você já pediu e parece que Deus não ouviu? Ele ouviu. Ele tem ouvido a sua oração, Ele tem ouvido o seu clamor, Ele tem ouvido o nosso chamado, Ele tem ouvido a nossa oração. Quantas e quantas vezes nós ficamos esperando elogios? Não é? Elogios. E nós aprendemos com Jesus na caminhada com seus discípulos que temos que ter muito cuidado com o elogio. Pedro, né? Quando chega ali e Jesus pergunta aos discípulos,
que eles voltam ali do seu trabalho de evangelização, de pregar a mensagem do Evangelho, e aí Jesus pergunta para ele assim, para eles, né? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que elas falam? Quem sou eu para a população? Já parou para pensar? Quem é Jesus para o Brasil? Para a nação brasileira? Quem é Jesus? Quem é Jesus para o povo brasileiro? Quem é Jesus para as nações? Como ele está sendo apresentado para as nações? Aquele que está sentado com o relâmpago na mão, né, como Lutero pensava de Deus, no caso? Deus sentado no trono com um relâmpago na mão apontando para a cabeça dele o tempo todo? Um Deus vingativo? É isso que está sendo pregado e anunciado? Eu acho que é. Eu acho que é. Calma que ainda não chegou ainda as dores. Talvez esteja no início das dores. Mateus 24. Mas vamos parar com esse negócio de profeta do caos. Vamos levar esperança, a palavra de Deus. Conforto que a palavra de Deus nos traz. Alerta sim do pecado. Alerta sim da desobediência. Mas é momento de trazer paz e alegria. E trazer aquilo que traz esperança. É tempo de pregar o evangelho transformador do nosso Deus através do seu Filho Jesus Cristo. O que se havia perdido. Então, o elogio às vezes ele é complexo demais. Lembra Jesus voltando ali? Jesus está com seus discípulos e aí eles voltam e Jesus pergunta assim: o que a população está falando, né, da minha pessoa? Quem eu sou para eles? É um dos profetas, Elias, e vai falando um montão de coisa. Mas vocês? Aí Jesus pergunta: e vocês? Como vocês têm me apresentado? Quem eu sou para vocês? E essa pergunta tem uma outra pergunta. Como vocês têm me apresentado? Como que as igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, como que as religiões têm apresentado Jesus? Que veio revelar o Pai, que veio mostrar o Pai, em obediência ao Pai. Como temos mostrado, demonstrado e apresentado Jesus como igreja? Não é? Quem vocês dizem que eu sou? E aí todo mundo para pensar: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Não é? Lembra da música aí? Quem é Jesus? Quem sou eu para vocês? Como vocês têm me apresentado? Como vocês têm me apresentado? E aí para um pouquinho, há um silêncio, né? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Pedro fala assim: nossa, acertei, né? Porque Jesus fala assim, não foi você, Pedro. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Foi meu Pai que te revelou. Calma, baixa a bola. Existe um soberano acima de todas as coisas. Tem muita gente se achando mais poderosa que o outro, muito mais profeta do que o outro, trazendo mais revelação do que o outro. E não é isso que Deus está esperando de nós. O que Deus quer é que o povo que diz que crê nele anuncie às nações, é que ele está com a mão estendida para salvar. É isso que ele quer. Que preguemos. Por acaso a minha mão está encolhida? Lembrando de Isaías 50, verso 2. Por acaso eu estou fraco? Mais uma vez lembrando de Isaías 50, verso 2. Mas quando eu chamei, onde vocês estavam que não apareceram? Nós estamos sendo chamados para uma mudança de vida. Nós não podemos sair iguais desse período que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Não pode sair igual. Não tem como sair igual. Então o elogio é tão perigoso que Pedro pensou que ia receber tapinha nas costas, né? Voltando lá no elogio. Calma aí que não foi você não. Foi meu Pai que te revelou. Fica tranquilo aí. Certo? Fique tranquilo. As vãs repetições são rasas, formais, robótica. E Deus quer ouvir o teu coração, o meu coração. Então não sejamos hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, seja no lugar onde tem gente para ver. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nada disso. Deus se agrada com a humildade, Deus se agrada com os humildes. Se agrada.
Então tente falar com Deus e busque falar com Deus através da oração com sinceridade, não com hipocrisia. Pedindo coisa só para você. Pessoal. A bênção que vai te alcançar precisa alcançar a sua rua, a sua casa, os seus vizinhos, pessoas que gostam de você ou não. Porque tem gente que não gosta da gente, mesmo a gente nem sabe que não gosta, porque não nos conhece. Evite repetições muito formais, são formais, sabe? Coisa assim, só para inglês ver, como diz aí. Evite de hipocrisia, porque Deus se quer um coração humilde, um coração quebrantado. E aí, se não houver quebrantamento, se não houver humildade, o que vai acontecer com a sua oração, com a minha oração? Talvez Deus não vai ouvir, né? Como você gostaria que Ele ouvisse. E aí, várias e várias vezes nós vamos observar Deus nos chamando para um encontro verdadeiro com Ele através da oração. Através da oração. Tenham cuidado, diz o verso 1 de Mateus 6, de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Quanta gente aqui, ó, tá aqui, ó, fazendo e acontecendo, tá aqui, ó, aqui, já recebeu seu galardão. Jesus diz isso. Tem cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa, o galardão terreno na terra. Mas quando você der esmola, ou a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto, e o seu Pai que vê o que é feito em secreto te recompensará. Porque muitos querem ser vistos. A gente está vendo uma batalha aí no nosso país, que isso cai por terra, isso é hipocrisia. E tem gente caindo nessa pilha, não é? Brigando por causa de política. Lança fora isso, em nome de Jesus. Nem Paulo e Apolo, a mesma história de sempre. Existe um Deus no trono que reina sobre as nações. Nem Paulo nem Apolo, nem A e nem B, nem Rio nem São Paulo e nem nação, não é? Nem federativa, como dizem alguns aí. Vamos olhar para o Senhor e buscar a paz para a nossa pátria, para que esses homens que governam possam trazer paz através de Deus agindo neles, a nossa pátria. Então tem muita gente que gosta de se apresentar, sabe, mostrando os seus atos de justiça, suas obras de justiça. Em um outro momento a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são um trapo de imundícia. E o contexto aí do trapo de imundícia é o pano que a mulher usava quando ela estava no seu ciclo menstrual. Então a sua justiça humana, a minha justiça humana, é trapo de imundícia. Não se compara com a justiça do Senhor. E tem gente que, sabe, acha que porque faz e acontece é digno de receber alguma coisa dele. É digno de receber alguma coisa dele. Precisamos lembrar que nunca ficamos sem respostas. Nunca ficamos sem resposta. Então, vamos pedir coisa boa para a nossa nação, que para nos alcançar, para que abençoe o Brasil, para que abençoe os governantes, para que possa nos abençoar. Orai pela paz do Brasil, contextualizando, orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz do Brasil. Vamos orar, vamos orar. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que Ele, ao enviar o seu próprio Filho por você e por mim, antes mesmo de você existir, de eu existir, de muitos outros existirem, ninguém poderia entender, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos, não é? Ninguém tem maior amor do que esse. João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem. Ele não poupou seu próprio Filho, Romanos 8, 32. Não poupou seu próprio Filho. Então, o que Deus espera de nós é uma humilde obediência.
a sua palavra. É isso que Ele espera de nós. Um coração bondoso, benigno, mais do que bondoso. Porque bondoso é aquele que faz bem a quem lhe faz bem. Benigno é aquele que faz bem a quem lhe faz mal. Deus, além de querer que o seu coração e o meu coração seja bondoso, Deus deseja que o meu coração e o seu coração seja benigno. Não só fazer o bem a quem nos faz bem, mas fazer o bem a quem nos faz mal. Faz mal, às vezes. Precisamos entender isso. Verifique se você é do tipo da pessoa de ânimo dobre, sabe? Sabe? Aquela pessoa que é levada por qualquer vento. Por engano. Verifique se você é assim. Você não está sozinho. Não estamos sozinhos na batalha. Não é? Cristo mesmo nos disse, não vos deixarei sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Você não está aí agora em casa, aí, ou você pode ser, eu sei, provavelmente você está em casa. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor é contigo, Ele está com você. Então Deus, Ele nos convida a entender esse amor verdadeiro, que, como diz lá, voltando em Isaías capítulo 50, aonde estavam vocês quando eu chamei? A minha mão não está encolhida e eu não perdi a minha força para libertar. Não é? Para libertar. Deus nos convida à vida eterna. Deus nos convida a uma vida voltada a Ele com toda humildade, simplicidade de coração. Eu e você sendo discípulos e discípulas de Jesus, aprendendo dele, ouvindo Ele, mostrando o Pai, nos revelando o Pai. Então vamos ouvir a voz de Deus que nos convida o tempo todo a uma vida eterna. Vamos ouvir a voz de Deus que nos convida o tempo todo a termos uma vida focada nele, alicerçada nele, pensando nele, não é? Aprendendo com ele. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Descobri que a união com o Pai nos traz paz. Nos traz paz, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a lutas e a batalhas. Deus, Ele nos convida a viver uma vida em paz. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos parar para ouvir. A oração é você falando com Ele. E a leitura da palavra é Ele falando contigo, comigo. Então, vamos olhar com tranquilidade, com paz para a nossa nação, para a nossa casa, para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Vamos olhar com paz, para que Deus, Ele continue abençoando, cuidando, né, com a sua mão de poder e misericórdia o tempo todo. Então, somos convidados a entrar no quarto secreto. O que significa isso? Entra no seu quarto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Isso aí é o que Jesus quer aqui, ó. Tenha cuidado, 6:1, Mateus 6:1, para não praticar as obras de justiça diante das pessoas. Não significa que você está ali e ninguém está te vendo, não é isso. Não é que as pessoas não estão te vendo. Temos que ter um momento num cantinho? Sim, temos que ter. Temos que ter um momento a sós com Deus? Sim, temos que ter. Mas isso não quer dizer literalmente que temos que estar totalmente no secreto. A falta de hipocrisia é exatamente isso. Ter o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para que eles vejam. Ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. É um sepulcro caiado. É um bode, não é ovelha. Mas diante das pessoas, não é? O rótulo que recebe é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é? Mas no íntimo, no secreto, é um hipócrita. Hipócrita. Como Jesus mesmo disse, sepulcro caiado. Bonito por fora, mas por dentro só tem morte e podridão. O Brasil precisa ser transformado e precisamos aproveitar. As nações precisam ser transformadas por causa desse momento que estamos vivendo. Então, vamos praticar tudo aquilo que somos chamados a praticar, atos de bondade, atos de justiça, sem esperar a recompensa de homens. Porque se nós fizermos atos de bondade, atos de justiça, esperando a recompensa de homens, já recebemos o nosso galardão aqui. Jesus está deixando isso muito bem claro em Mateus capítulo 6. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa plena. Jesus diz aqui em Mateus 6. Plena recompensa. Então eu e você somos convidados a viver humildemente, servindo uns aos outros, com singeleza de coração, com certeza, humildade de coração. Quantas vezes, né, lembrando mais uma vez, Paulo pede para que seja tirado o espinho da carne e ele recebeu um não como resposta? Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo seria o mais endemoniado na face da terra hoje em dia. Os irmãos lá da Central de Fazendinha, né, que estão aí também, sabem que de vez em quando eu falo isso.
Se nós olharmos para a oração do apóstolo Paulo, 3 vezes pede para que o Senhor tirasse dele o espinho da carne, ele recebe o não como resposta, a minha graça te basta. Hoje em dia seria considerado o cara mais demoniado na face da terra, que Deus não respondeu a oração dele, ele está em pecado. Não é? Deus respondeu com não. Mas eu vou estar com você, Paulo. Não é? Deus às vezes responde com não, mas ele vai estar com você no não. O não de Deus às vezes é para nos fazer crescer. O não de Deus é para que a gente não caia em abismo. Não caiamos em abismo. Somos chamados para entender o amor de Deus no não. No sim e no talvez. No talvez não, no espere. Não tem talvez com Deus, né? É sim, não, espere e sim. Paulo recebe um não na lata. Não vou tirar. Quantas vezes ele fala não para nós? Mas ele sempre está conosco no meio de tudo aquilo que você e eu estamos vivendo, de bom ou de ruim. Então, de acordo com o que somos convidados a olhar para o Senhor Jesus e olhar para a palavra de Deus, nós vamos entender que nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Não estamos sós, não estamos sós. Olha para o verso 8, o que é o verso 8? Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedir, em Mateus 6, verso 8. Sabe aquilo que você está querendo pedir? Ele já sabe. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pedir, do que possamos pensar. E aí tem gente que acha que Deus, que esse texto está querendo dizer que Deus ele vai nos dar coisas que a gente não pediu. Não é? Coisas que a gente... eu pedi um Fusquinha, ele me deu um Monza, ele me deu um carro zero. Vamos pensar assim. Eu pedi um kitnet, ele me deu uma mansão. Tem gente que pensa que é isso. Tem gente que pensa que é isso. Mas não é isso que ele está falando, que ele está querendo dizer para cada um de nós. Esse nos dar infinitamente mais é coisas que nunca nos chegou à mente. Não penetrou no coração do homem. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembra do texto? Tem coisa preparada para você e para mim que a gente nem imagina. É isso que o texto quer nos dizer. Não é? Ele é poderoso para nos dar coisas que nem chegou na nossa mente. Não é que eu pedi uma casinha, ele me deu um casão. Não é que eu pedi um carrinho, ele me deu um carrão. Não é que eu pedi um emprego, ele me deu um empregão. Não é isso, mas as pessoas pensam nisso. Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais de tudo aquilo que possamos pedir ou pensar. Então, coisas que nunca chegou à sua mente, porque seu olho ainda não viu, o seu ouvido ainda não ouviu. Deus tem preparado para você que o ama. Para cada um que o ama, de verdade. De coração. Então, quantas e quantas pessoas caminham por caminho de morte e não entendem o amor de Deus? Porque se acham independentes de Deus. Não é? Por causa de não depender de Deus, muitos estão por caminho de morte. Porque acham que Deus é mau, que Deus é isso, que Deus é aquilo outro. Que Deus não ouve, por que ele permite mal, por que ele permite doença. Ele está aí na doença, ele está aí no isolamento, ele está aí no momento de alegria e de festa. Ele está com a gente o tempo todo no barco. O tempo todo. Não é? Qual de vocês, que seu filho lhe pedir, não é, um pedaço de pão, vai lhe dar uma pedra? Ou um peixe lhe dará uma serpente ou um escorpião, dependendo da sua versão. Se vocês que são maus sabem fazer bem para os filhos de vocês, imagina o Pai Celestial. Às vezes é necessário falar não. Às vezes é necessário ser um pouco mais duro. Mas isso não significa que não ama. Não é? Não significa que não está cuidando. Não significa que não está zelando. Ele cuida de você. Cuida de mim, cuida de nós com um amor incomparável. Jesus condenou as vãs repetições. Lembre disso. Senhor, eu sou perfeito. Ele foi contra tudo isso. Jesus era contra os religiosos. Lembra? Ele batia de frente com todo religioso. Aqueles caras chegam lá diante de João Batista. João Batista está ali fazendo o batismo nas águas. E aí eles estão acostumados com um banho ritualístico de purificação. Chegam diante de João Batista e querem tomar um banhozinho no Rio Jordão. Aí João Batista fala o seguinte, não é? Produzam frutos dignos do arrependimento. Ou seja, não é chegar aqui e tomar um banhozinho de ritualístico para voltar para o templo e poder ir lá cultuar.
Não é um banho de ritual, uma lavagem exterior. O que Cristo veio fazer, enviado pelo Pai, não é uma lavagem exterior, é uma lavagem interior. É de dentro para fora, a santificação, sem a qual ninguém verá o Deus. Não é que esse texto nos diz? Então nós somos chamados a viver uma vida reta diante de Deus, de oração, de dependência, de busca. Porque essa mania de achar que não precisa mais de Deus, ou que Deus não está vendo, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, a pessoa vai andar por caminho de morte. Por caminho de morte. Somos convidados então a viver uma vida que agrada ao Senhor. Não faça então as coisas para ser visto. Não vamos fazer as coisas para serem vistos. Não é? Porque o Pai que nos vê fazendo em secreto, pode ser dentro do nosso quarto ou na rua, nos recompensará. Essa palavra fique no seu coração como povo brasileiro. Que fique em nossos corações como nação brasileira. Deus ele nos convida a vivermos uma vida que o lhe agrade. Não é? Mateus capítulo 7. Olha só o que diz, para caminharmos aí para o final. Mateus capítulo 7, de 9 a 11. Olha o que diz aí. Mateus 7, de 9 a 11. Na verdade, a partir do 7. Mateus 7, de 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Pede. Mas sem hipocrisia. Sem egoísmo. Para santificar o nome de Deus na terra. Busquem e encontrarão. Por acaso a minha mão está encolhida? Por acaso eu não posso mais salvar? Não é a pergunta de Deus? Onde vocês estavam quando eu busquei vocês? Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontrará. E aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Fazer o bem até a quem nos faz mal. Benignos. Então, que eu e você possamos ter uma oração voltada para a benignidade. Não somente para nos alcançar, mas para alcançar a nossa nação. Que a nossa oração seja não somente uma oração de pessoas boas, que ora por Paulo ou por Apolo, que apoia Paulo ou Apolo. Chega de partidarismo religioso e político. O que o Brasil precisa é de homens e mulheres de Deus. Independente da sua maneira de enxergar o mundo. Tira a politicagem. O que o mundo precisa ver em nós, homens e mulheres de Deus. Então, vamos ser benignos, fruto do Espírito. Benignos, para fazer o bem. Mesmo para aquelas pessoas que a gente não concorda com elas. Você pode não concordar com Paulo, você pode não concordar com Apolo. Você pode concordar com Paulo ou concordar com Apolo. A questão agora que não é essa. É o foco naquele que é soberano, o nosso Deus. Que nos convida a ter uma oração humilde, sem hipocrisia. E que através aqui do texto de Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, lembrando o sermão do monte, Mateus capítulo 5 até capítulo 7 de Mateus. Não é? Lembra que eu falei em um outro momento? Quer saber o que Deus quer da sua vida como homem e mulher de Deus, ou como um ser criado, né, porque Ele ama? Um ser que Ele ama? É Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, o sermão do monte. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Tem gente dando pão para o seu filho e pedra para o filho do vizinho. Não é? Pensando no seu próprio umbigo. Tem gente no poder pensando no seu próprio umbigo. Tem gente nas religiões pensando no seu próprio umbigo. Nós somos chamados a servir com inteireza de coração.
benignos. É o que o Brasil precisa, de pessoas benignas e não bondosas. Porque bondoso é hipócrita às vezes. Faz para que possa ser visto. Faz para que possa receber ponto. Fica bonitinho na foto. Agora o benigno faz bem a todas as pessoas. Então vamos orar para que aqueles que estão no poder sejam benignos. Vamos orar para aqueles que estão aí nas redes sociais, inclusive eu, não é? Falando do amor de Deus, sejam benignos e não bondosos. Tem que ser bondoso, mas também benigno. Benigno. Fazer o bem. Cuidar um dos outros. Então, se vocês sabem dar tudo de bom aos filhos de vocês, então o Pai Celestial, o Pai do céu não sabe fazer isso? Dará coisas boas ao que lhe pedirem? Assim, tudo o que vocês fizerem aos outros, não é? Façam pensando no bem deles. Ah, não dá não. Dá para orar para fulano, dá para orar para ciclano, eu quero mais é que queime. Não é? Quando falam isso? Não, ora. Seja bondoso e benigno. Sejamos bondosos e benignos. E vamos ver essa nação feliz no Senhor. E sarada. Mais do que de um vírus, mas da hipocrisia. Que Deus te abençoe. Que Deus te use como brasileiro e como brasileira. E como alguns aí que se dizem homens e mulheres de Deus, como benignos para essa nação. Tem muita gente se aproveitando de muitas coisas que estão acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Que hoje, a minha oração hoje, Senhor, que cada ser humano na face da terra receba e entenda o que é o fruto do Espírito, de benignidade. Deus te abençoe, Deus te dê paz, Deus te dê cura se você está enfermo ou enferma, não somente do corona. Cure as suas enfermidades físicas. Mas lembre, busque ao Senhor e você o achará, porque Ele já te achou. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço pelo privilégio que temos de poder meditar um pouco na Tua Palavra essa noite, Senhor. Eu te agradeço porque somos chamados a atenção aqui no capítulo 6 e no capítulo 7 de Mateus para vivermos uma vida em oração que Te agrade, Senhor Deus, e humildemente servindo uns aos outros. Cada cidadão brasileiro possa servir uns aos outros. Ó Senhor Deus, quantos oportunistas surgem nesse momento, Senhor, que aumentam o preço das coisas. Ó Senhor Deus, é o fornecedor que aumenta. Fornecedores, indústrias, governo, impostos, sejam benignos em nome de Jesus para abençoar essa nação. Que haja, Senhor Deus, espírito patriota nessa nação. Mas mais do que isso, Senhor Deus, um espírito reto diante de Ti, para abençoar uns aos outros. Aquele que tem, dê àquele que não tem. Compartilhe aquilo que tem para abençoar. E nós estamos aqui compartilhando a Tua Palavra, que é viva e eficaz. Então abençoe a cada um, eu te peço mais uma vez. Chegue a cada lar com a Tua paz, Senhor Deus, que eu te peço em nome de Jesus. Muito obrigado. E seja com aqueles que estão entristecidos, enfraquecidos, com medo. Ó Senhor Deus, a mão do Senhor está estendida. Você não está sozinho, nem sozinha. O Senhor está aí contigo. Aonde você estiver, Ele está contigo. Que Ele te guarde, que Ele te abençoe, que Ele te mantenha de pé. Se você, mais uma vez, está enfermo, seja curado, não somente desse vírus, mas, acima de tudo, busque ao Senhor e tenha um encontro íntimo com Ele, para que você possa ser transformado pela graça. Muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Boa noite.